A CCJ da Assembleia Legislativa se manifestou a favor de um projeto de lei de autoria do deputado Gessé Lopes, que estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino. O que acontece? Está tendo muita discussão e aí eu quero saber a opinião de vocês, mas muita gente que geralmente lida com questões voltadas ao gênero, que querem aí mudar, né, algumas formas de comunicação, e aí por isso que você vê algumas pessoas usando X no final de alguma palavra, ou arroba, enfim, como se a língua portuguesa pudesse definir algo em relação ao tratamento de uma determinada pessoa, isso de acordo, independente do gênero dela. Na opinião de vocês, de fato, é preciso garantir o ensino da língua portuguesa como ela é, ou essas questões de gênero, sim, elas devem influenciar na linguagem das pessoas? Começo com o Piara Borges. Eu acho muito curioso que isso vire um tema de legislativo, um tema de projeto de lei, como se fosse uma grande ameaça ao ensino. Eu acho, primeiro, que eu acho que é uma grande ingenuidade na introdução desse tipo de todes, X no final, no lugar do gênero, porque se a língua tivesse esse poder é a língua que define o patriarcado, o machismo, a opressão ao feminino, tipo, o inglês tem pronome neutro e não consigo ver a sociedade deles mais resolvida que a nossa em relação a esses temas. Eu acho assim, é uma bandeira de luta de muita gente e eles estão tentando, isso escancara, é uma forma de debater essa situação. Eu não acredito que haja instituições de ensino ensinando isso no lugar da forma tradicional. Isso, eu imagino, e eu tenho amigas professoras que já levaram esse tema para a sala de aula, muitas vezes até trazido pelos alunos que viram em algum momento, e aí até se aproveita a aula para fazer esse debate sobre gênero, sobre esse tipo de coisa, mas não como currículo formal, não consigo acreditar. Eu gostaria que me mostrassem isso sendo ensinado como uma aula de todos, que eu acho que no final acaba sendo redundante, porque as próprias orientações das secretarias de educação que não vão em nenhum momento endossar esse tipo de ensino como se fosse um ensino para substituir o ensino formal, que é o ensino que obrigatoriamente tem que ter. Até porque tem duas questões aí, né, Piara, que você bem disse. O ensino da língua portuguesa ele é um só. A língua muda, a gente, se botar um português de 1500 aqui para conversar com a gente, não vai ter conversa. Mas não é, ninguém muda a língua por iniciativa. As pessoas mudam a língua falando. É claro que um professor, e as pessoas são afetadas pelo meio. O jovem que está na rede social, que está na internet, que está no Twitter, ele vai ver esse tipo de problemática, ele vai ser influenciado em algum momento, vai ficar curioso sobre essa forma de falar, e o primeiro movimento dele, obviamente, vai ser levar para o professor de português na sala de aula esse questionamento. E o professor tem que estar preparado. Tem que estar preparado para dizer isso é uma bobagem, por isso, por isso, por isso, ou isso tem um fundamento nessa lógica, nessa lógica, nessa lógica. O professor tem que estar preparado para reagir com a realidade. A lei também tem que reagir com a realidade. Se houvesse um movimento para que isso fosse institucionalizado, aí poderia ter uma reação nesse sentido, eu até acho que teria o debate. Por enquanto, eu acho que é aquelas leis que são leis para fazer média com o público-alvo dos parlamentares.